Gente, bem-vindas ao segundo episódio do podcast Mamãe Astróloga. É uma conversa com alunas do curso Mamãe Astróloga para falar de astrologia, maternidade, né? Esse caminho de autoconhecimento, de autocura que é tão maravilhoso, que a gente ama tanto. E hoje eu tô aqui com a Amanda, e a Amanda vai contar mais da história dela, né, de aprendizados. Né? A Amanda é uma mãe taurina, né? No último episódio a gente estava com a Paula, que era uma mamãe virginiana, né? Só que a Amanda é uma taurina de ascendente em aquário. Então, assim, tem também esse tempero aí, uma lua em Áries, né? Enfim, a gente vai falar disso tudo. A Amanda, ela é mãe do Ravi, que tem 3 aninhos, né? E o Ravi é uma criança que solta muitas pérolas. Né, mano? Esses dias ela tava me contando cada pérola que ele tem. Claro, né, gente? Claro, né? Enfim, conta do mapinha do Ravi, né? Ele é aquariano, né? Com ascendente em câncer, não é isso? Isso, e Lua em Escorpião. Lua em Escorpião. Então, assim, é todo esse tempero, né? Enfim, então a gente tá aqui, independentemente de desafios, né? De rotinas e tantas outras coisas, porque a gente entende que o tempo urge, né, Amanda? Às vezes a gente fica muito adiando as coisas. Ai, agora não dá, não, porque agora, né, enfim, sou mãe, e aí acha que a vida vai ser só aquilo. E a gente vai, muitas vezes, até deixando de se cuidar, né? Deixando de fazer até por nós, né? Algo, e vai, assim, perdendo esse tempo. Então, a gente tá aqui, independentemente de qualquer coisa. Esse projeto do podcast, ele já existia no meu coração, e eu ficava assim, nossa, mas como que eu vou fazer, né, tal, porque eu visualizava assim, ai, sabe, alguma coisa assim. E aí me veio assim, começa já, faz, vai trazendo, vai fazendo do jeito simples. E a gente tem que ter na nossa vida coragem de ser simples, tá tudo certo. Coragem de fazer dar um passo por vez, né? Às vezes a gente fica naquela, ai, mas eu não vou entender tudo. Mas quem disse que a gente precisa entender tudo, né? Porque se a gente começar entendendo um pouquinho, isso já vai mudar muito a nossa vida, né, Amanda? Sim, é uma ideia fantástica. Quando eu vi, eu falei, nossa, que incrível. E eu queria até começar te perguntando, como que você conheceu, né, esse trabalho aqui que a gente faz com psicologia infantil, como é que chegou isso para você? Tá. Foi assim, Samantha, eu já, né, curiosa com, né, meu mapa tem umas casinhas ali em Gêmeos e, né, casa 3 e Gêmeos e afins, então, assim, eu sempre tive muita curiosidade, né? Só que o que aconteceu? Aí, né, já fazia um tempo eu achava interessante a astrologia, queria estudar. Aí cheguei assim, né? Então vou fazer um curso realmente para me aprofundar. Só que, assim, era curso que tinha, sei lá, 300 mil aulas. A aula era a pessoa falando ali com um livro desta grossura. E assim, não por nada, eu gosto do livro físico em si, mas não funcionava esse tipo de aprendizado para mim. Aí eu olhei, tá, não é isso. Isso até, né, antes do Ravinto, não é isso. Aí dava um tempo, passava às vezes uns anos, aí achei um outro, esse curso, legal, o professor ali ao vivo, ele desenha na lousa, já começou a ficar interessante. Só que nessa fase, eu olhei, eu já estava numa fase assim, o Ravi nasceu, né, aí veio todo esse contexto, ele tá aquariano, lua em escorpião, ascendente em câncer, tá bom. Aí eu começava a ler uma coisinha ou outra, né, por ter ascendente em aquário, já me identificava com algumas coisas. Só que eu comecei a não compreender. Eu falei, o mapa desse menino eu não entendo. E eu preciso conseguir entender um pouquinho que seja, porque como que eu vou saber como é que eu posso auxiliar ele? Aí foi passando esse processo, né? E eu com aquilo na cabeça, falei, não é possível, ninguém fala de astrologia de uma forma voltada para criança, né? E eu tava numa fase que eu ficava com isso na cabeça e as coisas caíam, né? Literalmente, assim, para mim. Só que aí eu fiquei nisso, falei, mas eu queria, eu lembro do dia que eu parei e falei assim, eu queria que aparecesse alguém com astrologia para criança, que falasse de astrologia para criança, que eu já batesse o olho, é para criança. Aí caiu a jornada de mãe astróloga para mim. Quando eu vi o nome Mamãe Astróloga, eu falei, deixa eu ver o que é isso, Mamãe Astróloga. Já olhei e falei, é alguma coisa para mãe, aí já me identifiquei. Aí quando eu comecei a assistir, né, a primeira aula, tudo, olhei e falei, é isso. Só que na minha cabeça eu pensei, bom, é isso, né? E vamos ver, né, como que é, né, a jornada, como é que funciona. Mas ali eu já fiquei assim, preciso entrar nesse curso. Quando, né, você já foi falando ali do curso aqui, falei, é um negócio voltado para criança. E assim, não é só voltado para criança. Assim, a forma como você ali já mostrou todo esse, né, o jeito de você ensinar,
de uma forma que eu conseguia associar as coisas, porque antes ficava muito no abstrato para mim, né? Muito, é um monte de informação, se vira e pronto. 300 aulas, tá aqui, o que eu faço com 300 aulas? Na minha cabeça era, agora eu sou mãe, 300 aulas com um livro desse tamanho, complexo, não vai funcionar para mim, né? E aí foi indo, daí eu entrei no curso, né, tudo, e assim, uma das coisas que eu mais gostei, além da facilidade, né, é assim, uma facilidade de aprendizado que eu percebi que eu conseguia, né, entender aquilo, mas de uma forma assim, não rasa jogada, não, de uma forma bem, assim, bem profunda com o conteúdo e a sensação de não precisar correr. Porque todos os cursos que eu fazia, depois que eu virei mãe, vai, corre, você tem que correr. Já tem um IA, gente. Então, para mim, era assim, vai, termina um curso de astrologia em 3 dias. Não funciona. E uma mãe astróloga me trouxe isso de, é no seu tempo, abaixa, não, vai indo, vai digerindo, vai, né, vai colocando em prática. E essa facilidade eu comecei a conseguir observar nele as coisas do curso. Então, isso para mim foi mais assim, sabe, de olhar e falar, caramba, eu consigo ajudar agora o meu filho. Eu não preciso mais ficar, né, esperando por 300 horas que depois de entender aquilo, eu ainda ia ter que parar. Como que eu vou aplicar isso no dia a dia? Como que eu vou... Não, foi uma forma assim, mas foi algo que até na minha cabeça, assim, eu pensava, será que existe? E quando apareceu, eu falei, é isso. É isso que eu falei, eu preciso entender o mapa desse menino. E dessa forma, sabe? Sim, e ainda mais porque, assim, né, você tem a Lua em Áries e na casa 3, que é a casa ligada ao conhecimento. Então, para você é muito importante essa coisa de aprendeu, já tem que ter uma... E aí, qual movimento que isso aqui vai fazer na minha vida, né? E eu acho que do contrário... Dia a dia ali, ter essa experiência, aí vivenciando aquilo, que aí fica bem mais claro, né? Não fica... E essa é uma questão, né? Que às vezes as pessoas acham que primeiro, elas têm que estudar um mundaréu de conteúdo para daí ir tendo resultado. E não, você vai dar um passo, você já vai tendo resultado, dá outro passo. Igual o primeiro lá, os primeiros módulos lá que fala de elementos, os 4 elementos, lá no comecinho, nem aprofundou, você já vai observando, né? Ali nos elementos você já vê, até no seu próprio mapa e no mapa da sua criança. Né? Então, às vezes as pessoas, elas até... É uma armadilha, na verdade, é uma autossabotagem, que é a questão da idealização. Então, é aquela coisa do perfeccionismo e da insuficiência que a gente aprende a ter com a gente, que é o quê? Ou é tudo ou é nada. Ou eu quero ser a mestra nisso aqui, quero aprender absolutamente tudo, ou eu não vou dar um passo que seja, né? E, na verdade, a vida, ela flui justamente quando a gente se propõe a dar um passo por vez. Né? Então, ok, eu vou começando, eu vou assistindo um pouquinho, eu vou aplicando, vou colhendo o resultado disso, porque você já começa a colher o resultado disso, e eu vou molhando meu pé aqui em águas cada vez mais profundas, igual uma praia, né? Que você vai indo. Então, as pessoas criou-se, né, essa atmosfera de que a astrologia é um negócio pra gente, assim, que passa horas e horas todos os dias lendo livros daqueles mais cabulosos. Imagina, a gente, enquanto mãe, como que a gente vai conseguir, né? Então, o meu papel é justamente simplificar, mas sem perder a profundidade, né, Amanda? Porque senão fica uma coisa rasa. Mas de uma forma muito prática e leve, né? Porque a gente já se cobra tanto, você fica com a sensação já que não consigo fazer o que eu fazia antes, então não consigo fazer nada. Sim. Não, é que o ritmo que está aí fora do mundo não é mais o seu ritmo, mas isso não quer dizer que você não consiga ir se encaixando de novo. Só que precisa desse olhar, senão fica desse jeito que eu falei. Se vira, tem o conteúdo aí, né? E não é assim, né, que funciona. Então, dessa forma muito, foi o que eu falei, é muito assim, muito simples na forma de entendimento, mas não é algo raso, não é? Sim. E o legal é que, assim, cada aluna que está vindo nos podcasts, né, cada uma vai ter uma visão, e depende do seu mapa também, né, a visão que você vai ter. A Amanda, né, como ela tem, gente, Sol em Touro, né, o Sol em Touro, ele é prático e não gosta de ninguém ficar assim apressando, porque ele tem um ritmo dele de assimilação das coisas, de ir caminhando, né? Então, legal você falar isso, né? Que isso te ajudou, você ir dando um passo por vez. E o que você sente, assim, que melhorou, né, na sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua relação com o seu filho, na sua compreensão, né, do Ravi, assim, com o conhecimento, né, do mapinha dele e aprendendo. O que você sente que melhorou? Eu achei assim, eu acho, né, na verdade, que eu consegui, assim, observar melhor, ele entender como que é o funcionamento dele, né, só que eu acho que o mais importante também aqui é que me trouxe também muito do meu funcionamento, né, então
ficou uma coisa assim, eu entendendo melhor o meu filho, mas também entendendo como que eu funciono, entendendo por que que eu cobrava certas coisas dele, por que que eu estava, né, ali em cima dele, criando toda uma expectativa de algo que ele não é, ele é ele, né? Então, assim, porque no começo era difícil porque eu olhava, então, assim, algumas partezinhas, né, dele, do mapa dele, para mim era muito difícil, que nem ele tem, além de ser uma criança, né, lógico, criança já tem isso, mas que nem esse ascendente em câncer, ele traz uma, eu vou colocar assim, mas uma carência emocional no sentido positivo, né, de ele precisa de uma nutrição emocional maior. Eu já tenho outras configurações do meu mapa que eu sou mais mental. Só que ali eu aprendi a olhar para ele e falar, poxa, ele tem isso aqui, né, mas aí entra naquilo, mas é drama, mas não sei o quê. Não, é a forma que ele absorve isso aqui. E outra, ele é uma criança. Lembra que ele ainda é uma criança. Então, se você era uma criança que não tinha isso, mas você, né, você tinha a sua cabeça, então era mais uma coisa mental, é você, como você funciona. Ele funciona dessa forma. Então, ali, assim, e é muito incrível porque eu, auxiliando ele, olhando para ele desse jeito, eu curo a minha criança. Porque aí eu acabo dando para mim o que eu não tive, que, não interessa, né? Então é muito elementar. Tudo bem, mas eu fui uma criança um dia. A criança, ela precisa dessa nutrição emocional, né? Sim. Mesmo que seja de outras formas. Então ali ficou uma coisa, assim, muito entre um e outro. Então eu, né, tentando nutrir essa parte, aprendendo como que eu vou fazer isso para ele, ao mesmo tempo também eu criando as minhas expectativas com relação a ele de outros funcionamentos dele, que ele é ele, não vai me trazer, e tá tudo certo, né? Mas começou assim, acho que de uma forma bem resumida, começou a fazer parte literalmente do meu dia a dia. Até levar para o profissional, né? Você sabe disso, a gente conversou. Pentelhei muito a Samantha, gente, nossa. E a minha cabeça ficava fazendo, mas isso é isso e aquilo, e mandava as dúvidas para ela. E assim, eu percebi que para mim também eu precisava disso, sabe? Eu sempre em cursos, coisas que eu estudei, eu buscava isso, né? Ter as dúvidas, não ficar com aquilo guardado para mim. Porque aí você não sabe se está certo, se está errado, se está fazendo sentido, se não está, e fica ali. E não, então eu tive muito essa devolutiva, né? Já é por esse caminho, isso é assim, né? Desse jeito, de outro jeito. E aí começou aí também para a parte profissional, porque começou a ficar de uma forma tão, assim, prática, que eu comecei a associar a tudo. Então, algumas coisas eu olhava e falava, Conta mais disso. Mas conta mais disso, assim, o que que você faz, né? E como é que foi isso? Porque realmente é uma coisa natural. Você veio para o curso primeiro para o seu filho, né? Para entender mais o mapinha dele. Aí você acabou entendendo o dele, entendendo o seu, imagino que do seu companheiro também. E aí daqui a pouco isso começa a transbordar de forma muito natural para o seu trabalho também, né? Então, comenta um pouco mais disso, do que você faz, até para as pessoas conhecerem também, né, o seu trabalho. Tá. Eu sou terapeuta holística, né? E aí, assim, eu pretendo também, vou dar um curso de formação, né, no futuro para terapeutas também. E eu ficava tentando encaixar antes a astrologia, mas não assim, um curso de formação, porque eu sabia que demandava estudo. Só que eu pensava assim, tem que ter alguma forma de eu encaixar ela aqui em outras técnicas, outras terapias. E aí, como mãe astróloga, foi assim, isso não estava vivenciando no dia a dia. Então, por exemplo, cheguei a vivenciar a fase assim, né, eu estou tomando floral, né, eu também sou terapeuta floral. Eu estou tomando floral, eu Ravi também. Aí, com os aprendizados do mãe astróloga ali no dia a dia, aí eu pegava, então assim, o Ravi tinha um comportamento, sei lá, explosivo. Eu olhava e falava, mas de onde está vindo isso? E ela no mapa olhava. Aí, se ficava muito assim, mandava uma mensagem para Samantha. Aí eu já pensava, o floral ajuda. Aí eu pensava, mas eu também tenho que ver no meu mapa por que isso nele me irrita tanto, né? E aí eu já comecei a ligar uma coisa, né, a outra, assim. E se eu fizesse imagina para a mãe e para o filho, o floral ajuda muito, ajuda. Mas imagina se além disso, aí foi quando caiu o curso do Fortalecendo o Ascendente da criança, né? Que foi uma coisa mais assim, você está estudando, mas pegue essa parte aqui, você consegue já. Aí eu falei, se eu soubesse. Só um parênteses, inclusive assim, o curso Fortalecendo, ele na verdade é um mini curso, né? Só focado no signo ascendente, só para vocês verem, né? Às vezes a gente acha que, nossa, tem que aprender o mapa, absolutamente dominar tudo. Não, só com essa partezinha você já vira muitas chaves. E esse mini curso do Fortalecendo o signo ascendente,
ele está dentro do Mamãe Astróloga atualmente. Antes ele era um curso avulso, né? A gente colocou dentro do Mamãe Astróloga, até para que as pessoas possam aprofundar mais os conhecimentos. Então, a pessoa vai poder estudar de muitas coisas, né? Dentro do Mamãe Astróloga, a gente tem a base do curso do Mamãe Astróloga, né? Que são 4 pilares para você compreender o mapa astral, que é signos, casas, planetas, aspectos, e aí isso a gente divide em capítulos, não é coisa assim de outro mundo, mega gigantesca, não, você vai assistindo, tem aulas mais curtas, né? Porque eu sei que eu tô falando com mães, né? E aí depois que você termina, aí, agora eu quero estudar outras coisas, a gente tem os mini cursos dentro do Mamãe Astróloga. Então tem lá os astros e a sua maternidade. Quer dizer, é um conteúdo para você, enquanto mãe, para você se olhar, para você se resgatar. Porque muitas mães, depois que se tornam mães, depois, e aí, como que eu retorno para mim, né? Então, nesse curso eu tô falando disso. Tem os astros e a paternidade, que já está sendo produzido. O curso fortalecendo, o mini curso fortalecendo o signo ascendente da sua criança, que é esse que a Amanda está falando, que é só de ascendente. Tem lá também a parte astrologia e espiritualidade. Tem aulas lá só sobre ligada a temas da espiritualidade, para quem gosta mais dessa área, né? Então tem lá sobre mediunidade no mapa astral, plano reencarnatório da sua criança. Depois, não sei se você já viu, Amanda, mas olha, tá muito legal. Tem até uma meditação de conexão com os mentores da sua criança, tá lá. Limpeza energética, né? Como cuidar da energia com a ajuda do mapa astral, né? As aulas da jornada também, eu coloquei lá porque foram aulas que eu falei muito dessa parte de missão de alma com a sua criança, né? Tudo isso linkado ao tá, assim, muito legal. Aí tem a parte também que a gente está construindo de saúde e energia vital dentro do mapa, mas isso são mini cursos. Primeiro você faz a base, que é muito rapidinho, você vai... Não é que é rapidinho, mas você vai fazendo um pouco de cada vez, igual a Amanda tá fazendo, né? Vai fazendo, aprende um pouco, aplica. Aí tem os e-books de apoio, né? Quando você chega lá no módulo sobre Sol, Lua e Ascendente, aí vai ter lá um e-bookzinho sobre o Sol em cada casa. Aí, o Ravi, por exemplo, ele é um aquariano muito diferente, porque ele tem Sol na casa 8. Dá muita diferença. Não sei se você nota isso, né, Amanda? Imagino que sim. Porque a casa 8 é uma casa muito profunda, né? A casa de Escorpião. Aí vai lá, Sol na casa 8. Como que é a criança de Sol na casa 8? E assim vai fazendo. E aí você vai olhando o seu Sol também, e aí você vai progredindo um pouco de cada vez, né? Enfim, então, esse mini curso que a Amanda tá falando, ele tá dentro do Mamãe Astróloga. E aí foi legal, né, Amanda? Porque você, quando você focou, né, vou estudar aqui mais o ascendente, virou muitas chavinhas, né, pra você, como você tava comentando. Virou muito, porque não só com relação a ele, com relação a mim também. Eu olhei, aí eu fui lá, criança com ascendente em aquário. Aí tava lá, tudo isso, de não ser compreendida. Mas assim, por isso que eu falo que é importante esse olhar, porque ele, por exemplo, ele teve um evento assim, que era uma festa junina, tá, festa junina todo mundo tá caráter de vestido de caipira. Ele quis porque fosse com um par de luvas no frio. E tava um sol no dia. Aí, né, um lado meu, né, olhou e falou, não, mas ele tá tão arrumadinho de caipira, o que tem a ver com colocar uma luva? E ao mesmo tempo é importante porque aí, né, o meu ascendente aquário já olhou e falou, poxa, mas imagina você criança, que você queria fazer coisas diferentes e geralmente olhavam para você e falavam, vai, você vai, sei lá, com essa roupa, você vai assim, deixa ele não tá feliz, ele vai ser o caipira de luvas, deixa ele todo feliz, falei, então vai com luva, vai. Mas por quê? De ter esse olhar de, né, poxa, é o diferentão, mas assim, para ele tem todo ele vai registrar de uma forma positiva. E aí eu lembro do que, né, do que não foi feito comigo, assim, por N motivo, mas é legal porque você tem a oportunidade de fazer diferente. E aí essa ligação, né, de, poxa, dá para ligar então uma coisa na outra, a mãe tomar o floral junto com o filho, mas esse floral pensado ali para fortalecer o ascendente de cada um, e aí pegar o que influencia no mapa, um no outro, o que que ativa, o que que essa criança veio trazer de ensinamento para ela, entendeu? Ela ter consciência disso. Então ficou uma coisa muito assim, que dá para aplicar no dia a dia. E a sensação, gente, assim, de você conseguir auxiliar o seu filho, não tem preço, sabe? Não ficar aquela coisa de, tá fazendo birra é coisa de criança. Ou tá fazendo birra e tem mais alguma coisa aqui que ele tá me dando sinais. O Ravi, por ter, né, essa parte de escorpião, tem hora que ele não fala. Eu tenho que estar ali de longe, meio que pescando as coisas no ar, mas não invadindo o espaço dele, deixando claro que estou aqui, né? Então é algo que, assim, você vai aprendendo. Aí eu comecei a ver, né? Então assisti a aula,
Aí ficava observando ele. Aí alguma situação que acontecia ali, eu falava, nossa, falou isso naquela aula aqui, ó. Aqui, aí voltava lá. Como que eu posso agir aqui assim, mas não posso, né, ser muito invasiva, que aí ele não vai gostar, né, pode se fechar. Então, assim, te dá um domínio realmente de estar auxiliando ali o seu filho. E assim, desde agora, desde pequenininho, e mesmo se seu filho tenha, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, adolescente, não interessa. Eu acho que assim, quando as coisas têm que aparecer para você, aparece. E nunca é tarde para você conseguir auxiliar ele, porque vai ser um relacionamento de uma vida inteira. Então, isso de conseguir olhar, falar, agora eu consigo entender um pouquinho ele, porque eu ficava desesperada. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, não entendo. Não, o que acontece com essa criança? Ele bebezinho lá, todo agitado, falava, mas de onde que vem isso? É dele, de bebê? Ou o que que tem aí? E assim, às vezes a gente pode até acabar entrando numa autoculpa, né? O que, que eu fiz de errado para o meu filho ser assim? Só que olha só, né, gente? O Ravi, ele é um aquariano diferente, como eu disse, né? Porque ele tem. O aquariano em si já é bem diferentão, mas é um aquariano meio escorpiano, porque o sol dele tá na casa de escorpião, que é a casa 8. A lua tá em escorpião. Eu tô olhando aqui que eu tô com o mapinha dele aqui, até, que eu tava olhando antes para relembrar, né? A gente já tinha olhado várias vezes o mapinha dele, até nos tira-dúvidas que você me perguntava, mas só para relembrar. Ele tem um ascendente em câncer, a lua na casa 4, que é uma casa também do signo de câncer, quer dizer, ele já tem uma natureza mais introspectiva, isso é dele, claro, que ele tem um lado também de socializar, o mapa da gente mostra muitos pontos, mas essas partes mais essenciais, solo e ascendente, mostram muito o lado dele mais profundo e introspectivo. E aí, se você não tem a compreensão disso, às vezes a sua criança é assim, é mais introspectiva e gosta de ser mais reservada. Dependendo da abordagem que você tem com uma criança dessa, você acaba perdendo o vínculo, você acaba perdendo a confiança, né? Nas aulas eu falei muito disso, quando a gente falava de escorpião, até porque eu fui uma criança escorpiana, né? Também tenho, imagina, né? Um monte de escorpião no meu mapa. E às vezes as pessoas não entendem a natureza dessas crianças que são mais profundas, né? E aí você entender isso ajuda tanto você a acolher melhor o seu filho, entender, saber como sentir ali, ter um feeling, né? Peraí, será que é o momento de eu estar aqui, né, e tal? Como que eu posso mostrar isso, construir esse elo de confiança? Essas crianças que são mais reservadas e introspectivas, elas têm uma necessidade muito grande de perceber confiança no adulto, muita. Então elas ficam reparando, elas são mega observadoras. Fala se o Ravi não é assim. Ela fica observando se ela realmente, na prática, se ela pode confiar em você, porque ela tem assim um pouco um pé atrás, né? É da personalidade, do temperamento daquela pessoa. E aí, você não entendendo isso, a abordagem pode ficar uma abordagem assim, desequilibrada, né? Não entendendo esse jeitinho. Às vezes as pessoas da família começam, ou do entorno, né, a pressionar. Ah, porque esse menino é isso, essa criança é de tal jeito, é fresca, você deixa. E aí também você, enquanto mãe, né, já que a gente está numa sociedade que já coloca toda a carga nas costas da mãe, aí você começa a sentir que você fracassou. Ai, o que eu fiz de errado? Ou, é um trauma que eu passei para o meu filho. E algumas mães já vieram falar comigo, assim, num sentimento de muita culpa. Ai, poxa, tive uma gravidez difícil, já recebi muito essa pergunta. E aí meu filho é assim, é assado. E às vezes não tem nada a ver, às vezes é simplesmente a essência, né? O que aquela pessoa traz, né? Você percebe isso, Amanda? Percebo, de aprender a respeitar. Uma coisa que eu percebi muito com ele, assim, eu... Ixi, travou. Voltou? Acho que voltou, né? Voltou? Peraí, tá voltando. Se voltou. Voltou! Voltou. E eu percebi isso, assim, necessidade de falar para ele as coisas, não esconder. Então, ó, dentro de uma realidade, uma criança de 3 anos e meio, né? Mas ele observa muito. Então, assim, hoje, se eu não tô bem, eu não minto para ele. Se ele falar, mas você não tá bem, eu falo, não tô. Hoje eu tô brava, eu tô sem paciência, hoje eu tô triste. E falo, às vezes ele fala, eu fiz alguma coisa, se ele fez, eu falo, fez, fiquei chateada. E se não é com ele, eu falo, não é com você. Mas eu tô triste, eu também fico triste. Então, assim, eu aprendi, né, a ter essa conversa, digamos assim, né, com ele, que eu não tinha antes. Então, até de errar, pedir desculpa, né, que teve um dia que eu falei desculpa, abaixei, conversei com ele, aí ele pegou um dia, até me deu meio que uma devolutiva, assim, que ele lembrou depois e falou, mamãe, adulto pede desculpa, mamãe também pede desculpa, né, eu falei, sim, mães, tias, todo mundo pede desculpa, eu também erro.
né? Então, assim, e ele registra as coisas. Então, uma coisa assim, criança de 3 anos e meio não tem muita memória. Ele registra muita coisa. Então, Registra. essa E tá parte aqui, ó. que a Matheus falou, ele passa assim, eu fico só observando, ele passa para cá, passa para lá, tá só me olhando. Ou ele pergunta se eu tô bem, ou quando eu vejo, ele percebe. Então, assim, ele percebe que tem uma coisa ali no ar, e o esconder é pior. Então, é melhor ele crescer. Tá, é normal, ela também fica, né, nervosa, tem dia que ela não tá bem. E isso da invasão que eu comecei a perceber, né? Algumas situações específicas que eu olhava e falava, mas é uma criança. Aí eu olhava e falava assim, não, ele precisa do espaço dele. Desde agora ele já precisa, porque ele funciona assim. E apego com coisa, né? Que criança tem. Aí eu lembrei, né? Aí você vai voltando, não tem como, gente. Você volta na sua infância, né? Foi o que a Samantha falou. Eu tenho, se eu não me engano, acho que é Plutão em oposição, meu Sol é em Escorpião. Então, assim, uma coisa que eu detestava, que a minha mãe fazia, por exemplo, mexer nas minhas coisas. Eu saía daqui, minhas coisas estavam de um jeito, eu voltava, ela tinha revirado. Eu detestava isso. Taurino eu não gosto também que mexe nas coisas. A gente tem apeguinho mesmo às coisas, né? Então, assim, com ele, eu lembro a sensação, porque quando eu pego um brinquedo, mudo de lugar, ou mexo em alguma coisa, e ele vira e fala, ai, meu, você mexeu, não sei o quê. Quando eu olho e falo, ai, mas eu só mexi, eu volto para aquele lugar. Falei, como que era quando mexiam nas suas coisas? Como que você se sentia? Não era um drama. Você não gostava, foi uma invasão. Aí eu aprendi Ravi, desculpa. Outro dia ele falou, você mexeu não sei lá onde, e você não me perguntou. Aí eu falei para ele, calma, desculpa. Não era pra eu ter te perguntado porque é seu, tá ali nas suas coisinhas, desculpa, tá? Tá bom. Então é uma coisa porque é o funcionamento dele. Então se fica só naquilo, né, então você é chato, então você não sei o quê. Aí ele vai cada vez mais perdendo a confiança, porque ele vai pensar, ele vai viver vai viver naquela agonia. Então eu vou sair, vou mexer nas minhas coisas. Ela vai mexer em coisas minhas, aí ele vai pensar o quê? Então eu vou começar a não falar as coisas pra ela. E tem hora que ele não fala, tá? Então, assim, isso do entender o mapa, eu me frustrava. Porque você, imagina o seu filho tá com uma agonia, tá com alguma coisa ali, você fica perguntando, ele olhar para você com 3 anos e meio e falar assim, eu não quero falar. Acabou. Nossa. Não quero falar. Assim, não quero falar com você. Aí eu fui, tá, agora ele não quer falar. Só que não era comigo. Só que aí até ele se sentir seguro para falar o que era. Não adiantava ali eu ficar forçando. E assim, se você fosse olhar só pelo aquário, o Ravi tem o sol em aquário, os aquarianos mentais, nananã, só que o Ravi, ele é um aquariano mega ligado à parte emocional. Ele não é um aquariano convencional, vamos dizer assim, aquele aquariano puro, porque primeiro, o ascendente em câncer, né? Já que você falou até do mini curso do signo ascendente, você vai lembrar, né, que lá nas aulas falava justamente disso, o quanto que a criança de ascendente em câncer ela quer se sentir segura e a questão da conexão dela com a parte dos objetos, o quartinho dela, as coisas dela, tem muito a ver com a construção dessa segurança emocional. É algo que lá na frente ele vai precisar para ir para a vida, para ter coragem, para desenvolver, né, a missão de vida dele, tudo que ele vem para realizar. Né? O Ravi ele tem Urano em cima do meio do céu, quer dizer, ele é alguém que vem para fazer algo diferente na parte profissional. Não é à toa que você, enquanto mãe, você hoje está fazendo algo bem diferente na sua parte profissional também. Né? E o seu Plutão pega com a parte de profissão, né? Não é casa 4, casa 10, não era isso? Eu lembro que a gente olhou uma vez e você me fez uma pergunta. Quer dizer, essa parte emocional sua tá mega conectada com a questão de carreira também. Né? Olha como que às vezes, se você não tem um olhar mais profundo, passa batido um monte de coisa. E aí, a adolescência vem, né? E aí, muitas vezes, a gente cresce se sentindo que ninguém compreende, né? Igual você comentou. Poxa, eu sentia que ninguém me entendia, que eu era esquisita. Quantas mulheres de aquário, seja lua em aquário, ascendente em aquário, igual ao seu caso, poxa... Na minha infância eu sentia que eu era estranha. Às vezes até as pessoas da família falavam isso, você é esquisita. Eu já ouvi isso muito, tá? Então a pessoa começa a sentir um não pertencimento, um distanciamento dela. E o Ravi está sendo um convite para você curar sua criança interior, porque quando você pede desculpa e fala, peraí, desculpa, não era para eu ter invadido o teu espaço. Você está acolhendo a tua criança também lá, de lá atrás, né? Também tem todo esse caminho, né? Sim, mas é importante isso, porque assim, você tem uma compreensão. Porque o exemplo, né, isso do ascendente em câncer, aí ele fica teimando, às vezes, de usar a mesma roupa, às vezes ele quer a semana inteira. E eu ficava assim, meu Deus, minhas roupas tá suja, mas isso, mas aquilo.
né? Por que que cisma? Porque a gente fica, né? Por que que essa criança cisma e muda muito o olhar quando você para e pensa assim, ele tem uma segurança emocional com essa pecinha de roupa. Então, sabe aquilo de colocar na balança mesmo? Já tá tão suja assim? Não tá, óbvio, uma hora vai ter que lavar, mas deixa eu preparar então o terreno e falando pra ele, ó, hoje você usou, amanhã você usa de novo, só que tá vendo que ela tá começando a ficar suja? Vamos lavar, porque aí não é gostoso colocar uma roupa limpa, não sei o quê, mas ele tem essa conexão, né? Que aí você olha e fala, não é um simples cisma, é a roupa, é o copo, é o lugar na mesa, porque ele tem essa coisinha, porque para ele é uma segurança emocional. Então é Sim. muito assim, não falar as coisas porque ele lembra, criança não entende, daqui uma semana a gente vai ser hoje. Não, não falo mais, porque ele não entende só uma semana. Né? E ele tem aquele brinquedo, aquela coisinha ali, porque ele dá, assim, dá uma segurança emocional. E aí foi o que a Samantha falou. Aí ele vai levando para a vida. Depois, sei lá, se for uma escola nova, um trabalho novo, provavelmente ele vai ter isso, de, sei lá, uma caneta que eu vou levar para o trabalho novo, porque vai me dar sorte, estou me sentindo seguro. E tá tudo bem, né? Não tem, porque se você não tem esse outro olhar, fica aquela coisa, aquela pessoa chata que tem que. E ele é importante, porque aí, com o passar do tempo, ele vai se ligando de outras formas, né? Vai arrumando outras formas essa nutrição emocional. Mas era complicado para mim, porque eu não entendia. No começo eu olhava e falava, mas. E essa parte de ficar quieto, sabe? Às vezes assim, mas o que aconteceu? Aí eu comecei a estudar outras formas de. Tinha hora que eu tinha que virar e só falar assim, Ravi, eu tô aqui, qualquer coisa, tá? Quer me dar um abraço? Às vezes ele olhava pra minha, e até hoje ele olhava pra minha cara e falava assim, não. Eu falo, tá bom, tudo bem. Aí dá um tempinho, ele vem me dar um abraço, ou passa 2 dias, aí eu vou, né? Quer falar sobre o que aconteceu? Esse dia que foi uma situação na crechezinha, né? Que ele vai. E ele tava assim, não quero falar, não quero falar com você. Aí eu falei, você tá chateado comigo? Ele falou, sim, eu não quero falar, não quero. E burrou. Aí eu pensei, falei, não é comigo. Falei, mas tudo bem. Fui deixando, fui, né, falando outras coisas, até a hora que eu fui. Aconteceu alguma coisa hoje? Sim. Foi na escola, né? Sim. O que aconteceu? Eu não quero falar. Aí acho que deu uns 2 dias, ele soltou, simplesmente soltou, assim. Tava no banho e soltou. Porque o meu amigo jogou areia na minha cabeça e não sei o que, me empurrou. Por isso você tava chateado aquele dia. Sim, falei, então tá bom. E várias outras coisinhas, porque assim, é muito delicado, que nem isso que eu pego, né? Essa parte, né, do escorpião ali, eu tenho que ter um olhar muito observador de, vamos para, ele falou isso aqui para mim. Se eu for compartilhar com outra pessoa, eu tenho que tomar muito cuidado, até para essa pessoa não soltar que ele falou isso para mim, porque senão ele vai quebrar a confiança ali, e aí, para recuperar. Vai sentir assim, poxa, banalizou aqui que eu falei, tá achando o quê, né? E às vezes os adultos têm isso, né? Isso é coisa de criança. Eu lembro que quando eu era criança, tinha uma amiguinha da escola, cara, que a mãe dela falava pra rua inteira as coisas dos filhos, assim, e era muito. Você via que eles ficavam assim, apreensivos, né? A pessoa fica em estado de alerta, ela fica num estresse emocional. E aí, de repente, alguém tá ouvindo aqui a gente falando assim, ai, pra que tudo isso? Esse menino aí é birrento, é marrento, isso aí é falta de, sabe, de de não sei o quê. Só que o que as pessoas não entendem é que a ciência já está comprovando que essa fase, né, que o Ravi tá, essa fase inicial da nossa vida, é a fase em que a gente precisa de apego seguro, né? É a fase que a gente precisa, sim, ter uma confiança nas pessoas ao nosso redor, nos adultos. É o famoso depender para independer do futuro. Né? As pessoas morrem de medo. Ele vai ficar um menino fraco. Muito pelo contrário. O que a ciência está demonstrando, né, é que a neurociência, a psicologia, até estudos em outras áreas estão mostrando isso, que a gente, enquanto adulto, quando a gente recebe uma base emocional assim, firme, né, nutridora, no sentido de acolhimento, de segurança, de ser a gente, de até desagradar, igual quando ele chega e fala, eu tô bravo, né? Quer dizer, ele tem segurança de se expressar com você. É diferente, talvez, de muitas de nós, que a gente tinha que ficar ali, sabe, fazendo que estava tudo bem, e a gente não podia soltar, a gente não podia confiar, porque ou ia apanhar, ou ia, sei lá, ter um tratamento de silêncio, né? Os adultos nos tratando de alguma forma
que a gente ia ficar com medo de perder o amor, o carinho. E hoje, na vida adulta, quantas de nós morrem de medo de desagradar, de tomar uma escolha, mas o que essa pessoa vai pensar? Porque lá atrás a gente não teve essa liberdade para se construir enquanto ser, né? E é o que a Amanda está fazendo, né, pelo Ravi, é o que a gente está procurando fazer pelas nossas crianças. E aí, quando você tem esse espaço para se construir enquanto pessoa, aí ele vai amadurecendo. A gente tem que deixar as crianças serem crianças. E aí, claro, à medida que vai amadurecendo, né, no caso do Ravi, é uma criança que tem essa parte emocional mega destacada no mapa dele, né, Amanda? A gente já falou disso várias vezes. Então, ou seja, o letramento emocional, a educação emocional é importantíssima nesse mapa, né? Entrar em contato e tal. E a Amanda tá fazendo isso. Ok, vamos lá, vamos entender o que você tá sentindo. E talvez foi algo que você também não teve, mas que você está procurando oferecer para que ele possa, quando chegando, né, desenvolvendo, amadurecer. E aí, quando for o momento, né, dele ir assumindo as rédeas da vida e tal, poder fazer isso com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais segurança. Por exemplo, tá num trabalho que não está sendo legal, ter confiança em si, de se bancar, de buscar o caminho que ele deseja, ou num relacionamento. Quantas pessoas, né, acabam entrando em relacionamentos abusivos, mas porque ela tem muita dificuldade de reconhecer quando algo não está sendo bom para ela vai ficando, vai se mantendo. Então, é uma construção, né, que você está fazendo. E, Amanda, eu estava lembrando de várias das trocas que a gente foi tendo, né, dos mapas de vocês, até inclusive nessa parte do ascendente. O quanto que o ascendente do Ravi toca, né? Você quer comentar disso, né? Do quanto que o ascendente dele ativava as questões da sua criança interior? Quer comentar disso? Exatamente isso. Ele pega, se eu não me engano, acho que ele pega na casa de Leão e traz muito. Ele traz assim, traduzindo de uma forma, né, mais simples. Ele me relembra da leveza para muitas situações e coisas da vida para eu lembrar da minha criança interior e trabalhar muito essa parte criativa. Ele traz essa parte leve, né? Essa parte de. Ele me lembra como que é ser criança. Né? Essa coisa do olhar e é só uma criança, aqui é só uma criança, né? Essa coisa, vamos brincar, não sei do que. Aí a minha cabeça, né? Taurina já assim, não. É assim, coloca enfileiradinho, faz assim. Aí ele coloca tudo de ponta cabeça. Eu quero jogar a bola. Não, eu não quero jogar bola, eu quero pôr outra coisa ali. Aí eu já fico, mas não. Aí já vem o outro lado de é só uma criança. Qual o problema dele brincar desse jeito invertido de ponta cabeça? Né? E voltando de novo no exemplo, qual o problema dele numa festa junina de luvas? Mas qual o problema? Pra que isso? Pra que ele tá se sentindo bem, é o diferente. Ele queria ser o diferente no dia, ele queria usar. E aí, assim, aí entra, né, nas duas coisas. Ele queria ser o diferente e queria usar as luvas que ele tinha ganhado da avó, que ele já fez uma associação emocional ali. Era um lugar que tinha. Aí você vai ligando os pontos, né? Era um lugar que tinha gente estranha. Então, assim, para ele, estar com a família ali também e aquilo ali, da luva, tá perto, provavelmente dava uma segurança emocional. Então, ele veio trazer isso, né, de me lembrar isso da criança. E aí é interessante, essa parte do curso ainda não, né, vou assistir depois com relação à paternidade, porque ele e o pai dele, eles têm uma parte do mapa dos dois que é muito parecido. Então, assim, eles são muito parecidos em várias coisas. E aí, né, o pai dele me trazia, assim, essa leveza, né, de... ele é assim mesmo. Tipo, hoje ele dá bom dia, amanhã ele não dá, porque eu ficava com vergonha. Eu lá, né? Não, vai lá, fala oi, fala bom dia. Hoje em dia, assim, deu bom dia, fala oi, fala bom dia. Não, tá bom. E aí eu olho pra pessoa e falo, ele é assim mesmo. Mas ela assim mesmo, tipo, ele é assim. Aí, dá 5 minutos, ele tá lá conversando. Porque eu ficava com vergonha mas foi o que a Samantha falou, eles não, o famoso não sou obrigado, eles geralmente então assim, até comigo, me dá um abraço, ele não quer, ele olha pra mim e fala assim, não. A mistura. Porque eu não quero. Assim, porque eu não quero. Não a mistura. Pronto. A mistura que ele tem de aquário, escorpião e câncer, que é bem presente no mapa dele, esses 3 arquétipos são mega, mega, mega destacados no mapinha dele, é uma mistura de não sou obrigado, do aquário, com preciso me sentir seguro,
para fazer as coisas, né? Preciso me sentir um pouco mais confortável, um pouco mais familiarizado com as coisas. A minha filha, né, a Kailinha, ela tem um pouco desse lado, que ela tem ali Nó do Sul na casa 8 dela tal. E tem essa questão, né? Às vezes as pessoas até cobram, né? Ai, porque a criança tem que chegar e dar oi, aquela coisa toda. Peraí, não é bem assim, cada um tem um temperamento. Então a Kailinha, tem a tia-avó dela, que até uns dias atrás, ela é irmã da mãe do Giovanni, né? A tia-avó da Kailinha. Irmã da vovó. E aí ela ficava meio assim, ela ficava olhando, não ia muito. Aí com os dias, começou a ver com mais frequência. Hoje em dia ela vai, ela pede para ir com essa tia-avó, elas ficam brincando, aquela coisa toda. Mas calma, não precisa forçar, você não precisa arrancar uma criança do colo, né? E vai lá no colo, completo desconhecido. Né? Você ia se sentir bem? Imagina, chegar na tua casa uma pessoa que você nunca viu na vida, né? É igual quando você é criança, aí chega aqueles adultos e falam: ah, eu ficava com você quando você era bebê. Você lembra de mim? Você fica assim: não lembro. Então, a gente aprender a respeitar isso. E olha que coisa, de forma natural, o Ravi, né, assim como a Kailinha, agora tá natural para mim, tô me sentindo seguro, agora sim. E essa, gente, é uma forma muito importante da gente ensinar, inclusive, consentimento. Hoje em dia a gente tem falado muito sobre consentimento nas relações, mas isso começa na infância. Se a gente começa a obrigar a criança a fazer tudo de qualquer maneira, é isso, tem que fazer porque eu tô mandando, como é que a gente vai ensinar? Aí chega um estranho, faz coisa que não deve, e como que essa criança vai, né, entender que aquilo não está certo, né? Então, essa educação respeitosa é você ensinar a sua criança sobre consentimento também. Eu não quero que a minha filha se sinta obrigada a nada, devedora de nada com ninguém. Nem eu, nem o Giovanni, a gente tem essa pretensão. Então, a gente está fazendo essa educação assim, essa educação que respeita, que passa valores, claro que você vai respeitar, óbvio, mas eu não tenho que forçar algo que a pessoa não está confortável para fazer, né? Ó, a Paula falou, essas crianças são demais. O João já tem 8 anos e até hoje vai de capa para a escola. Quando cisma, ninguém tira a ideia dele. O João também é aquariano, então essas crianças de aquário são assim. Sim, a professora dele pintou outro dia o rostinho deles. Eu cheguei lá, ele tava com o rosto sem pintar. Aí ela falou assim, não quis que pintasse, era alguma brincadeira assim que todo mundo ia estar pintado de zumbi, era alguma coisa assim. E ele virou e falou assim, não, eu sou o catador de zumbi, não precisa pintar meu rosto. Aí a professora falou, aí eu falei, então você era o caçador e não queria, né? Não quis. Eu falei, então tá bom. Porque é isso, mas assim, é interessante porque você leva isso para a vida, né? E que nem com relação à escola. Aí acho que foi na aula de ACNU, se não me engano, essa parte do atendente em câncer. Que aí eu não tenho ascendente em câncer, mas eu tenho algumas partes do meu mapa também que eu detestava chegar num lugar, por exemplo, com um monte de gente já, eu odiava isso. Então, se tinha algum curso, alguma coisa, eu sempre gostava de chegar um pouco antes para escolher o meu lugar para sentar. Ah, daqui eu tô vendo quem tá ali na frente, né? Aí eu não sei se tem a ver com câncer ou se entra nessa parte um pouco, né, de escorpião também. Deixa eu até olhar o seu mapa, porque é o seu Sol, né? Você tem a Vênus, você tem vários planetas na casa 4, que é a casa de câncer, né? Então eu não gostava. Isso de chegar assim, sabe? Eu gostava de chegar antes, ou chegar, tá com lugares ainda para escolher o lugar para sentar. Aí eu vi uma situação dele na escola, né, na crechinha, que ele chegou e um monte de amiguinho veio, assim, 3 amiguinhos, oi, Ravi, aquela coisa veio e fez aquele, né, aglomerado em cima dele. Ele ficou extremamente irritado, não soube lidar aí. Sai. Aí eu pensei, nossa, né? Eu falei, calma, não faz assim, né? Não empurra os amiguinhos. Depois eu conversei com ele, né? Tudo. Mas eu entendi que o quê? Na cabeça dele era o quê? Eu chego todo dia, eu entro, tenho um espaço de eu entrar, ver para onde eu vou e meus amiguinhos estão lá. A partir do momento que vier em cima dele, foi aquela coisa de mudou aqui, o que está acontecendo? Não estou conseguindo passar e o que é isso, né? Então, começar a ver. Aí, o que eu pensei? Por exemplo, ele vai mudar de escola no que vem. Escola aqui pertinho, na frente de casa. Eu já fico mostrando para ele, olha as crianças ali que você vai estudar. Vou ver certinho de combinar um dia para ir lá dentro, para ele já ir vendo onde ele vai estudar, porque para ele é importante isso, né? Mas você começa a ver com outro olhar de, não é frescura de criança. Não, é porque é o funcionamento emocional dele. E num nível que ele vai se frustrar, isso faz parte da vida. E aí é muito louco isso dos mapas, porque eu e ele, a gente bate de frente com muita coisa. Eu e o Ravi, é engraçado. Com o pai dele, não.
Que eles são mais parecidos, né, em algumas coisas também. Tem umas coisas que eu fico olhando, engraçado, porque a gente, né, normal, a gente julga, tem coisas que eu olho que ele tá numa fase agora dessas pérolas que a Samantha falou, ele tem, eu não lembro se são, eu sei que, acho que são alguns planetas, alguma coisa que ele tem lá bem parecido com o pai, que tem a ver com Sagitário. Então ele tem aquele humor de hahaha, e fica fazendo umas coisas assim, que eu olho às vezes assim, eu falo, por que eu não tenho isso no meu mapa? Então ele traz esse estresse, assim, ele tá agora com uma fase que ele fica nervoso, ele faz isso. Sabe aquela pessoa que fica nervosa e conta piada? É quase que isso. Aí eu olho Sim. e falo, mas por que ele tá rindo desse jeito forçado? E, isso aqui, você é maluco, e falando umas coisas assim, porque... Aí eu percebo a situação, eu falo, ele tá com vergonha. Então ou ele se esconde, ou ele fica com esse negócio de quebrar, fazendo graça. Né? É a forma que ele tem de talvez se sentir um pouco mais seguro, né? Enfim, ai, olha que legal, a Paula, que é aluna da outra turma do Mamãe Astróloga, falou para a Grazi, bem-vinda, Grazi. Gente, que legal, viu, a recepção que vocês dão para as outras alunas que estão chegando. A Amanda mesmo é da primeira turma, Amanda, você é da primeira. Você é mega veterana, mega. Aí a Grazi, obrigada, Paula, me sentindo em casa. Que legal, viu? Que legal. Que legal. Para quem está entrando, assim, sejam bem-vindas. Para quem está assim, será que só vai? Porque, assim, a transformação é uma coisa que vocês vão levar para a vida, não é é para a vida, literalmente. Não vai, e assim, não vai encaixar só agora. Vai encaixar agora, vai trabalhar muita coisa em você, vai encaixar para assim, para dar sequência na sua relação de vida com seu filho e as pessoas em volta também, que foi o que a Samantha falou. E você começa já a ver, deixa eu ver o mapa do meu marido. Deixa eu ver aqui, o meu, dele, sei lá, do meu filho, da minha filha. Olha aqui, ó, ele tem isso, ao mesmo tempo eu tenho isso, meu filho tem isso. Aí você começa a entender outras coisas também. Então, assim, é muito, muito gratificante. Amanda, quando eu comecei a estudar astrologia, né, eu contei isso na jornada Mamãe Astróloga, eu contei um pouco dessa história. Eu pensava que, porque imagina, lá 2014, 2015, e eu assim, sempre fui uma pessoa com um monte de escorpião no mapa, eu não tinha rede social, nem WhatsApp tinha, tá? Então, uma pessoa mega ali na minha mesmo. E, claro, hoje eu tenho, né? Mas pela questão do trabalho. Mas, pessoalmente falando, eu sou a pessoa mega, assim, offline. Enfim. E aí, eu pensava que eu não tinha, assim, acesso ao conhecimento, né, da astrologia. Então, eu achava que para eu entender o meu mapa, que eu tinha que fazer várias leituras de mapa. Então, eu fui fazendo um monte de leitura de mapa astral, de mapa natal, do meu mapa. Fora a Revolução Solar, outras leituras, mas só de mapa natal eu fiz mais de 20. Aí eu ia com um astrólogo, aí eu ia com outro, aí eu queria entender mais, né? Aí eu ficava, não, mas e isso aqui? Será que isso aqui, o que isso aqui quer dizer? E aí ficava, porque eu achava que era assim que eu ia entender a astrologia. Aí eu lembro que uma vez eu procurei uma astróloga, porque eu queria ver com ela se dava para fazer um estudo da família. Porque eu queria entender o mapa da família. Imagina, nós somos em 5 irmãos, eu tenho mais 4 irmãos fora eu. Né, meus pais, nessa época eu não tinha conhecido o Giovanni ainda, não tinha Kailinha. Né, então eu queria entender a família, eu queria saber a minha história, eu queria compreender ali o que eu tinha no meu mapa e perceber as heranças astrológicas, né, que a gente fala. Queria entender padrões, entender aprendizados dentro daquele grupo familiar, sabe? Queria entender tudo isso. E aí eu ficava, mas será que aí, então vou ter que fazer quantos mapas? Quantas leituras, né? Imagina. E eu não sabia que eu podia estudar o mapa. Né? Aí foi passando o tempo. Aí, assim, as pessoas foram me pedindo, assim, olha meu mapa, as pessoas no trabalho, né? Foi ficando uma coisa natural, até que eu comecei a sentir a necessidade de me profissionalizar. Aí fui fazer minha formação, aquela coisa toda. E hoje eu tenho a alegria, né, de poder falar aqui para vocês que você pode estudar o mapa da sua família, porque a Amanda começou estudando o mapinha do Ravi, aí ela foi entendendo dela, agora o do marido, né, né, das clientes, né, também, claro, você não é, assim, você não está focada nisso, mas para fazer o floral ali da, né, mãe e filho, você vai olhar, você vai conseguir dar uma olhada ali no mapa, entender, né, então, hoje eu consigo entender para trás de mim, né? Ou seja, quem veio antes dos pais, olhar para o mapa dos meus pais, eu acho que você também, né, Amanda? Você consegue sacar algumas coisas. Nossa, meu pai e minha mãe tinham isso aqui no mapa. Nem que seja o signo solar, nem que seja isso. Você começa a ter um outro olhar do que aquilo te diz respeito. E aí você começa a olhar também
daqui para frente, né? Então eu começo a estudar também o mapinha da Kailinha, minha filha. Então eu vou entendendo como que tudo isso dialoga, o mapa do meu marido, do Giovanni. Então, às vezes a gente está tomando um café da manhã e ele tá com uma questão profissional dele. E aí isso aqui no seu mapa assim assado, né? E se você tentar dessa forma? E é incrível, é incrível. Esses tempos atrás, ele tava num dilema, questão profissional. Olha, no seu mapa tem isso aqui, tal, tal. Se você seguir por esse caminho, acho que pode favorecer muito. Daí ele foi naquela ideia ali e assim, abriu, sabe? Então, às vezes, são pequenas chavinhas que você vai percebendo no mapa. E aí, de novo, né? Às vezes, aquela idealização de, não, eu tenho que saber primeiro tudo, aí a pessoa não caminha, não começa a estudar, não chega. E assim, a astrologia é um conhecimento infindável. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, é impossível você saber tudo. A astrologia é mega ampla, é como um mar que você mergulha, que tem... Gente, a gente não tem noção do que tem nas profundezas do mar, mas você vai caminhando, você vai indo cada dia um pouco mais e você vai tendo o resultado disso. Você percebeu isso também, Amanda? Percebi. Desculpa, Samanta, sou um pouquinho de tosse alérgica. Não, A imagina. garganta tá 100% hoje, então se vocês Você toma me verem água? uma mejando aqui, dá um acessinho de tosse. Não, toma uma água aí, tá tudo certo, faz parte. Mas eu percebi isso, que a minha mãe, ela é geminiana, né? Até hoje ela não sabe o horário certo do nascimento dela, porque eu sou doida pra ver o mapa inteiro dela, mas ela não sabe, aí tá com a minha avó e não sabe onde tá, e não sei o quê. Então, assim, aí é engraçado, porque aí eu fui descobrir, né, esse monte de casa 3/Gêmeos no meu mapa. Então, assim, tem vezes que até para erro, você prevenir, tem vezes que eu me vejo assim, falando, tentando repetir coisas pro Ravi que ela falava para mim. Olha só. Total, faz total sentido. Sabe? Ela virar e falar, ai, você vai sair com essa roupa? Ai, que esquisita, por que você é diferente? Por que você tem que usar isso daí? Ninguém usa. E aí, quando vem isso, por exemplo, ele quer, sabe, aquele pensamento de, nossa, mas ele é esquisito, porque... Mas assim, de o quê? De um padrão que ficou ali, que falaram pra mim, e uma coisa que eu quero enquadrar ali, às vezes sem perceber, não, é desse jeito, aí eu já olho e falo, não fala que é esquisito. Tá tudo certo. É o lado questionador de Gêmeos, mas num lado assim de crítica. E outra, você tem a Lua em Áries. A Lua no seu mapa também fala da mãe, né? Então esse lado, né, mais ferino, sabe? Agora, o que eu estou dizendo aqui não é que a Lua em Áries signifique isso, mas cada contexto, cada pessoa vai viver num certo nível de consciência. Eu falei disso até em aulas. Algumas pessoas vão, por inconsciência, por falta de conhecimento, elas vão vibrar no lado negativo, né? Daquela energia de Áries, por exemplo, né? Então, quando você tem... Não quer dizer que hoje é aprendizado também, não quer dizer que hoje sem querer eu falei, então eu tenho que continuar falando, não, olhei e gostei, então deixa eu mudar, né? Exato. E aí o legal é que você tendo consciência disso te dá um foco. O legal do mapa astral é o foco que ele dá pra gente, né? Nossa, peraí, então tem essa questão aqui. Como que foi isso? Deixa eu lidar, deixa eu ressignificar isso aqui e usar a minha energia de Lua em Áries, que é uma lua de desbravadora, de iniciativa, de coragem, para quê? Para modificar isso aqui, para fazer diferente e usar essa minha... Porque a mãe de Lua em Áries, né, já que você tem a Lua em Áries, ela é uma líder para o seu filho, assim, ela tem uma força de liderança. Só que se você não tiver consciência, você esmaga o seu filho, né? Sem perceber. Né? Não adianta ficar empurrando ele se ele não está se sentindo seguro para ir. Tem que olhar e falar, não é o momento dele ir. Exato. Deixa ele. Você quer que ele vai, mas para de ficar empurrando. Ele não quer ir. Né? Então, então, esse olhar. Então, é muito legal a gente entender de onde a gente veio, né? As referências que a gente traz, as experiências. Por exemplo, eu também, imagina, tenho 2 pais aquarianos e teve muita coisa legal, mas aquilo que eu vejo que não foi bacana, o que eu vou fazer? Vou ressignificar, vou levar comigo aquilo que é bom. As pessoas têm uma visão muito equivocada daquela história do honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? E aí a pessoa acha que honrar pai e mãe é olhar, é tratar como se os pais fossem, assim, seres inerrantes, assim, né? Perfeitos, aquela idealização. E eu vejo que essa questão do honrar pai e mãe, na verdade, é você levar com você o melhor, aquilo que foi bom, os aprendizados, às vezes lições que você pega, por exemplo,
dos meus pais, pessoas muito fortes, muito determinadas. E eu honro eles levando comigo esse lado de determinação, de persistência. Mas eu honrar pai e mãe, não é eu dizer amém para tudo, abaixar a cabeça e ficar naquela baixa autoestima e achar que tudo foi certo. Não, eu também preciso, senão a gente não consegue mudar. Eu também preciso olhar para trás e falar, peraí, isso aqui pode ser diferente. Hoje a gente tem outros acessos que talvez eles não tinham, e eu tenho que honrar isso aqui. Né? Então, honrar pai e mãe é você fazer o seu melhor e com aquilo de bom que foi deixado para você e não ficar baixando a cabeça, amém para tudo. Não, senão como que a gente vai modificar, né? Mas é isso mesmo. E ter uma compreensão maior, fazer diferente, né? Porque aí Sim. tudo isso, né? Eu pensava, né? Na minha cabeça, né? Com as conversas, assim, eu olhava e falava assim, tá vendo? Se você não fosse a estranha, como falavam, a diferentona, provavelmente você não ia ter ido atrás para estudar o mapa do seu filho, porque na minha família vem aí, assim, de outras profissões, outras coisas. Ninguém do que eu lembro, assim, se aprofundou nisso, ninguém quis estudar, sei lá, energia, isso. Então, assim, né, o ascendente diferentão, que bom, porque ele me empurrou para, tipo, vai, ué, você quer saber como é que é, vai lá. Que legal. E você se tá não, no se não fosse isso, eu não ia ter, né, quebrado, não ia ter ido atrás para entender um pouco mais e várias outras coisas. Então, assim, aí a gente, né, vai vendo, por exemplo, o Ravi vai crescer, ele vai ter as coisas que ele vai se identificar. Talvez ele vá para uma área completamente diferente, tá tudo certo. Se ele acredita, se bem ele quer, provável. vai. Então, E assim, é bem vai, provável. sabe? Eu te falei, ele tem Urano em cima do meio do céu. Urano, gente, é o regente de Aquário. Urano é o planeta que fala das rupturas, né, do diferentão mesmo. E no meio do céu, que é o que? A parte de missão de vida, vocação, parte profissional, né? Então, exatamente, não é à toa que ele veio com uma mãe de ascendente em Aquário. Você não tá no caminho dele à toa. Outra coisa, você com a Lua em Áries na casa 3, você estuda de tudo um pouco. Você tem essa gana, né, de não te entender isso aqui, mas isso aqui, essa curiosidade que te move, né, te faz buscar conhecimento. Você está dando um referencial que o Ravi que vai ser muito importante no caminho dele. E eu já falei para o Giovanni que minha maior alegria, né, a maior recompensa que eu quero ter com esse trabalho não é simplesmente agora você me contando. Nossa, tá melhorando a minha relação, meu olhar da minha criança. Claro que isso para mim é mega importante, mas eu quero ver daqui 20 anos, daqui 30 anos, você me mandar uma mensagem e eu quero receber essa mensagem. Nossa, Samanta, ainda bem que eu entrei ali naquela jornada, ainda bem que eu fui. Você lembra, Samanta, que você falou aquele dia no podcast do Urano? Então, ó, o Ravi tá num projeto assim, assim, assado, mega transformador. Porque o Sol na casa 8 é alguém que vem para transformações, né? E olha, ele tá com o lado emocional dele mais equilibrado, trabalhado, seguro. Ana, me arrepio de falar, gente, porque a gente está aqui semeando um novo caminho, a nova era, que a gente fala tanto, né? A era de Aquário, aquela coisa toda. Às vezes as pessoas têm uma visão assim muito abstrata, né? Acham que vai descer um monte de ET, e aí. Não, gente, peraí. Começa com a modificação aqui na nossa mentalidade, no paradigma, na forma como você lida. É isso que vai trazer as mudanças. Nós, enquanto mães, nós somos mães da era de Aquário. A gente tem um papel fundamental. Então, assim, ouvir você, para mim, Amanda, eu tô muito emocionada de te ouvir. Muito. Muito feliz de estar aqui, foi tudo muito especial, desde a jornada. Eu lembro que acho que foi na primeira aula, se eu não me engano, foi na primeira aula. Eu não sabia que estava grávida, porque eu não te acompanhava. Apareceu a jornada do Mamãe Astróloga, eu me inscrevi. E aí, né, você falando ali, não sei o quê, uma hora da aula você falou alguma coisa assim, já. Ai, gente, deixa eu tomar um copo de água aqui, que eu canso, tô falando, tô um pouco cansada, porque eu tô grávida. Ali, pra mim, foi, nossa, que incrível. Ela tá grávida. E, assim, acompanhar todo esse processo, porque, assim, acho que pra mim, todas as mães, isso que eu falei, gente, do desacelerar, e você olhar, ver que quem tá aí do outro lado, quem tá te dando aula, né, no caso, Samanta, ela tem também uma filha, ela gravou a jornada, ela estava grávida, ela passou por processos, sabe, esses perrengues que acontecem aqui, eu, pelo menos, quando acontece esses perrengues, eu fico assim, tipo, nossa, é a vida real. Nunca não acontece na minha vida, do outro lado também. E que bom.
E põe perrengue nisso, tá? Mas só para esclarecer, tá, gente? A Amanda tá falando da jornada primeira edição, não é dessa. Eu não tô grávida agora, hein? Graças. Foi a primeira edição. Quando a Caí tava grávida da Caí. Formador, sabe? Que eu olhei e falei, nossa, e ela fazendo, gravando, né? Porque aí o que acontece? Aí eu voltei lá atrás da minha gravidez, muita coisa que eu, né? Que a gente vai voltando e coisas que eu falei, poxa, esse período aqui eu não consigo mexer mais, já foi. Mas ali eu não tinha o que eu tenho hoje. Então daqui pra frente, por isso que eu falo, nunca é tarde. Ah, mas só apareceu agora. Não, apareceu quando tinha que aparecer. Então, assim, de olhar e falar, poxa, daqui pra frente ele tá com tal idade, daqui pra frente eu consigo fazer diferente. E você ter isso assim, de uma forma acessível. Não é uma coisa que você vai ficar, sabe? Ah, faz a leitura, tá? Tudo bem, você compreendeu a leitura. Mas e ali no dia a dia, você tá entendendo alguma coisa? É verdade. Perfeito. Isso é muito legal, né? É de uma mãe para outras mães, né? E é perrengue, perrengue. E eu tava falando isso pro Giovanni ontem, eu falei assim para ele, olha, eu não posso desistir, porque eu sei que as minhas alunas têm projetos também delas. Uhum. E eu preciso mostrar para elas que, vamos, gente, vamos com força, vamos em frente, vamos lá. E quantas aulas do curso Mamãe Astróloga, às vezes tem corte nas aulas, que às vezes eu tava gravando, aí me dá vontade de vomitar, aí tinha que parar para vomitar. É desse tipo. Ah, mas e aí? Eu falei até pro Giovanni, foi esperar o momento perfeito? É o quê? Quando a cara tiver com 10 anos de idade? A gente nunca tá pronta. O tempo urge. O tempo urge. O tempo urge, pessoal. Quando vai... É isso, né? Você tá crescendo. Ele tá crescendo. Você vai pensar, ele vai estar com 5, 10, né? Aí. E nada, eu acredito muito nisso, assim, né? Até energeticamente falando, nada é por acaso. Quando você... tem hora que você tá conscientemente pedindo, ai, como é que eu posso auxiliar ele aqui? Como é que eu posso isso aqui? Aí cai lá, sei lá, o perfil da Samantha, ou a jornada, ou aparece a mamãe. Não é por acaso, presta atenção. Sim. Porque você tá ali com aquele, né? Eu preciso de algo, às vezes você nem sabe o que é. E cai na sua frente, não é por acaso. Não é. Quando você veio pro curso, que você é da primeira turma, né, Amanda? O Ravi tava com 1 ano e pouco, né? 2, 4 para 2 anos. 1 ano e pouco. Cara, imagina se você tivesse naquela época, não é meu momento. Olha só, olha quanta coisa, ouvindo você, olha o tanto de coisa que você aplicou, né? De enxergá-lo, de construir uma relação de respeito. E essa fase da primeira infância, ela é muito importante, ela não vai voltar. Então, às vezes, a gente fica com essa autossabotagem. Ah, não é, agora não dá pra mim e tal. Mas esse tempo, ele não volta. Né? Ah, mas meu filho já tá maiorzinho, já tá, sei lá, com 5, 10 anos. Não importa, não é tarde, você precisa começar em algum momento. Se você não começar, quando vai ser a hora? Quando seu filho for adulto? Né? Sim. Eu, às vezes, recebo relatos de mães já com filhos adultos, e muitas falando que eu queria ter tido a oportunidade antes, mas e aí? Vamos lá, gente, né? A gente precisa em algum momento. Funcionamento para a vida toda. Você não pode fazer lá, você pode fazer aqui. Vai fazer diferença, pode ter certeza. Vai fazer. Então é transformador, assim, é muito. Às vezes falta até palavras, porque é tão, assim, é tão rico, é tão. Você olha e fala, nossa, a sensação, né, que eu falei de compreender melhor seu filho. Porque o Ravi mesmo, ele veio, eu fiquei assim, sem entender, eu não entendia nada. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que eu vou fazer com essa criança? E assim, o seu processo também de autocura, né, Amanda? Porque seria aí um tempão que você ia adiar coisas suas. Quanta coisa da sua infância você resgatou. E hoje talvez você está até se permitindo mais. Eu lembro quando você veio com a ideia de mesclar o conhecimento da astrologia com o seu atendimento de florais. E aí você estava assim, poxa, mas será que é muito diferente? Tal, mas você se empoderou, né? De entender, falou, não, meu ascendente é aquário, né? Eu lembro que a gente conversou disso. Meu ascendente é aquário, eu tô aqui para fazer uma coisa autêntica mesmo, né? E ali você saiu daquelas vozes internalizadas, da crítica, você é esquisita, por que você tem que fazer assim, né? Então, assim, olha como que abre muitos sentidos, né? Tanto com a sua criança, mas também com a sua criança interior, com a sua criança no adulto. Consciência também, porque, com o Linhares, na época que eu conversei, né, com você, nossa, entra naquela coisa, né? Quero fazer o projeto para ontem. Aí eu parei e falei, primeiro, anota num papel, que é para você não perder.
e fica na sua cabeça, na sua mente, depois você perde. Né? Isso aí, a ideia vem, assim, você tem que ter um bloquinho ali para anotar. Ah, se eu for fazer realmente, né, se ela for se consolidar daqui 5 anos, um mês, não interessa, você coloca ali. Que aí você tira também da cabeça e colocou, né? Então, assim, ai, eu quero... Calma, você tá caminhando, tá indo. Vai auxiliar, calma, fica calma. Então, assim, às vezes tem, né? Vocês do outro lado tem projetos e coisas, você olha e fala, isso aqui não é para mim. Que caminho que eu vou tomar? E as coisas vão aparecendo. Com certeza. Então, me ensinou muito também isso, sabe? Minha astróloga. Não tem que correr uma maratona com o Ravi. Eu vou segurar na mão dele e a gente vai caminhando. Né? E coisas assim, até no dia a dia, não adianta eu querer andar no meu ritmo de passos que ele não vai conseguir acompanhar. Então é assim, calma. Ele não está crescendo rápido, tá? E ao mesmo tempo que ele está crescendo rápido, você olha para ele, ele ainda é pequeno, ele ainda é uma criança. Então é isso de, sabe, fica aqui. Ah, o que você está fazendo? Mas tudo isso entendendo como você funciona. Senão você fica, a pessoa me vai, porque você é acelerada, não sei o quê. Ah, eu sou acelerado e pilhado. Não, entende também como que é o seu funcionamento. Por que você tem isso dessa pressa? E o que você vai fazer com isso? Né? Então, automaticamente, você olha ali para a criança, aí vai vir memória, vai vir, nossa, fizeram isso comigo. Não era legal. Eu queria que tivessem feito isso, mas que legal, posso fazer por ele. Amanda, assim, isso que você falou me tocou muito. Eu vou segurar a mão dele e vou caminhar. Eu tô muito emocionada de ouvir isso de você, assim. É muito bonito, é muito lindo. Você tem dimensão disso? Eu não sei se você tem dimensão, se as pessoas que estão aqui assistindo têm. E isso foi em alguma coisa assim que você falou, que ficou marcado para mim. Porque eu tenho isso dessas associações, né? Eu gravo bem isso, dessas formas, assim. E ficou isso do trilhar. Não sei se foi na jornada ou se foi numa aula que você falou exatamente isso. É um caminho, você vai trilhando. E aí eu peguei isso. Não é ter pressa, não é idealização, não é projeção de frustrações minhas na minha. Não, eu vou segurar na sua mãozinha, vamos caminhar? Verdade, foi na jornada, foi uma visão que eu tive. Até você falava, e lembrando que é o caminho da criança. Você está conduzindo, mas é o caminho dele ou dela. Eu via, gente, uma mãe, né, quando eu estava recebendo todo esse projeto que eu faço hoje, assim, mas que eu não imaginava que ia ser assim, né, imaginava algo muito menor, né? Enfim, a gente nunca sabe, né, Amanda? Você não sabe onde vai parar os teus atendimentos com florais, você não sabe. A gente não sabe, a gente tem que fazer. E aí um dia a gente vai se surpreendendo, né? Não sei, com ouvindo esse tipo de história que maravilhosa. E eu lembro que eu via uma mãe com uma criança e tinha os trilhos de um trem, a criança andando no trilho, assim, essa metáfora do trilho, que é o quê? É o mapa é o seu trilho, é o seu caminho de vida. E a mãe segurando a mão dessa criança, mas a mãe não estava no trilho, porque era o caminho da criança, não é o seu. O mapinha é do Rabi, né? Não é seu, né, Amanda? O seu é seu. Mas você está aqui para fazer o seu papel, né? Para dar a sua contribuição. Olha, Amanda, eu estou assim, tão feliz com esse podcast, com poder conversar aqui com você. Quando eu achei fantástico. Eu fui correndo para o marido, falei, você não sabe agora tem um podcast que ele me ouve falar, né? Falei, tem um podcast, eu não acredito. Ele falou, que legal. Eu falei, fantástica a ideia que eles tiveram. Falei, muito fantástico, falei, vamos entrevistar os alunos. Aí, né, e toda vez que você abre turma, sabe que do coração fica quentinho, fala, que legal, mais mães chegando, que legal, né, porque aí eu lembro de toda essa trajetória, mais mães que vão ver que dá para estudar no seu tempo, dá para você auxiliar seu filho, que perrengue acontece, que tá tudo certo, sabe, e se curar, e falar, lá vem, mais uma galera aí que vai ver, nossa, vai ver no dia a dia, assim, as mudanças e as coisas. É muito, muito legal, muito gratificante, nossa. E olha o que a Fran comentou, no trilhar esse caminho de forma consciente com o meu filho. Não sei se eu entendi muito bem. Várias vezes, no trilhar desse caminho de forma consciente com o meu filho, várias vezes eu paro e penso como eu queria ter sido criada com todo esse olhar, essa consciência. Sim. E todas nós gostaríamos, mas é o que eu sempre falo, agora está na hora, a gente enquanto adulta, está na hora da gente fazer pela gente. Porque não volta, esse tempo ele não volta. Né? Então agora, e é o que a gente estava falando, né, Amanda? De você ressignificou, e está ressignificando ainda, né? Assim como eu também, como todas nós.
ainda ressignificou tantas coisas da sua história, né? Então, o legal do curso Mamãe Astróloga, eu sempre falo isso, você vai também se acolher, você também vai acolher a sua criança interior, para quê? Para ter uma vida diferente. Porque, vocês concordam comigo? Imagina, o seu filho está ali, lindo, maravilhoso, mas você não está bem. Quer dizer, não é compatível. Essas duas imagens não são compatíveis. Para nossa criança estar bem, a gente estar bem também vai ser importante, né? Então, e aí ela vem com essas partezinhas, né? Em específico, na sua história com ela, que nem o Ravi, ele vem para chegar nesse ponto, de olhar e falar, oi, sua criança tá aí, deixa eu te lembrar que pode ser leve, que pode ser divertido, e tô aqui para te lembrar disso. Então é muito interessante, assim, é muito legal, porque você vai vendo, assim, outras coisas, que nem casos que eu peguei, assim, de atendimento, por curiosidade, falei, me passa a filha da cliente, ela já é adulta, assim, mas ela comentando um pouco da filha, assim, atendimento, falei, deixa eu ver, posso ver o mapa da sua filha e o seu? Ela falou, pode, olha que engraçado, era aquela mãe mais assim, sabe? Não gosta de bagunça, toda certinho, não sei o quê. A filha dela veio mostrar para ela que, assim, você pode experimentar situações novas, traduzindo de uma forma mais rápida, você pode experimentar situações novas, lugares novos, e, assim, aprenda até dentro da bagunça, tá tudo bem, entendeu? Você vai voltar para sua organização, mas, assim, tá tudo bem essa bagunça que para você é muito diferente. E aí, quando eu falei para ela, ela falou, nossa, porque ela tem mais isso, sabe? De sempre os mesmos lugares, as mesmas pessoas. E a filha dela veio assim, mãe, vamos, dá a mão aqui, vamos. É gente nova, é lugar novo, é bagunça, mas é legal, você pode ver que é legal. Sim. Então, é legal ver isso, né? Que é a sua história em particular com seu filho. E é muito, nossa, é muito assim... E, gente, olha que legal isso, né? Olha a confiança. Eu acho muito linda essa confiança, Amanda. Não é sobre saber tudo, tá? Mas você começou estudando o mapinha do Ravi, você foi entendendo o seu, já você foi entendendo do seu marido, e aí você tá entendendo da sua cliente, você trouxe ali uma informaçãozinha que mudou o dia dela, talvez a vida dela, quem sabe você nem sabe. Né? Então, às vezes eu recebo mensagens, né, aqui no meu perfil, mas será que eu vou entender? É muito difícil, eu tô fazendo um curso, mas eu não sei se eu entendo muito bem, a linguagem, astrologuês. Gente, a gente tem que começar a se abrir para o simples. A gente tem que parar, né, sair daquela arrogância. Não, sabe, aquela coisa mega técnica que você não entende nada, você não aplica. E aí vai valer do quê? Aí a pessoa quer mais conhecimento, mas você nem aplicou o anterior. Né? E eu prezo muito por isso. Se você vai, por exemplo, assistir o primeiro módulo do Mamãe Astróloga, o primeiro capítulo, na verdade, separou por capítulos, tem uma aula lá. Esse curso foi feito para mim, é uma aulinha para falar justamente o quê? Que é para você fazer por você. Se você assimilar isso, pronto, você já mudou a tua vida ali. Sabe? E aí você vai caminhando, Agora eu vou entender os 4 elementos. Ok, entende isso. Internaliza isso. Você vai poder se ajudar as pessoas ao seu redor no simples. E aí depois você vai aprofundando, é óbvio. É natural querer aprofundar. A Amanda aqui já tá vendo interação de mapas. Pelo amor, gente. Dessa forma, você falou simples, né? Entender que o simples não quer dizer que o simples não é profundo, não tem conteúdo. Tem. Então, assim, tem noção você ter, assim, acesso, ter essa facilidade? Muitas aulas era aqui, no delivery, que a gente trabalha aqui, né? E colocava o fone, e aí pausava, ou sei lá, lavando uma louça, fazendo uma comida, ou tá vendo o desenho ali, deixa o ascendente, foi assim, eu fazia assim, assistia, agora deixa eu voltar lá, assisti todos, deixa eu voltar. Aí eu já começava, deixa eu ver, então, aqui, será que isso é isso aqui? Será que não é? Aí parou, tudo bem, parou. Aí volto, aí, né, e indo nesse ritmo de tá tudo certo, tá tudo bem, e a realidade em volta, né? Pra vocês terem uma noção. Acho que eu comentei com vocês, Samanta, nasceu a filhinha da minha cunhada, né? Eu já peguei o horário, já olhei lá o mapa e já fui meio que desenhando assim, né? Legal, ela tem isso aqui, ela vai ser assim, tem isso aqui, essa parte, né? Aí já querendo, falei, já quero ver o mapa dela, né? Da minha cunhada dela, para ver o que ela ativa no mapa da mãe. Porque é lindo isso. Você, né? Nossa, minha criança vem me lembrar disso, sei lá, seja, né, de ter mais leveza na vida, ou ter mais ordem, ela vem com uma missãozinha especial para você. Então, isso daí que você falou, da pessoa fala, mas será que eu não vou? Será que eu vou entender? Será que eu não vou? Se não entender, você reassiste quantas vezes, né, for necessário. E essa facilidade, porque a gente fica, foi o que você falou, depois que a gente vira mãe, então agora quando eu for estudar,
eu quero estudar igual eu fazia antes, de sentar ali paradinho. Tem hora que não vai dar, e assim, se abre para isso. De tô lavando uma louça, deixa eu colocar a aula aqui, vamos botar o fone, né? Eu acho que até uma... Ah, mas foi uma aula, então é uma aula a mais que eu assisti hoje. Que bom, que legal. Eu acho que até é um ato de humildade, sabe? Eu tenho refletido muito sobre isso. É um pouco arrogância a gente achar assim, não, tem que estar tudo perfeito, parado aqui, mega concentrado. E aí, a vida não vai parar, não. Eu falei isso na primeira aula da jornada dessa agora que eu dei. Inclusive tá lá na plataforma, tá, Amanda? Depois assiste, tá muito linda a jornada. Falei de espiritualidade, acho que vai te tocar muito. E na primeira aula eu falei das iniciações antigas. Que aí você ia para um templo, aquela coisa toda, se retirava. E hoje, a iniciação é aqui, ó. É na palestra. É a Amanda lá dando conta do delivery, das coisas de trabalho, e lavando a louça, e tá aqui, ó. É o quê? É humildade. E olha o tanto de conhecimento. A Amanda é uma mamãe astróloga. Nasceu a sobrinha, né? É, sobrinha. Sobrinha. E aí eu falei, sobrinha, opa, já abri o mapa, já tô aqui, já tô dando uma palavra aqui de orientação para a família, já tô ajudando, já tô transbordando isso aqui que eu aprendi. E assim, com aquilo, o pouquinho que ela foi aprendendo já tá dando resultado. As pessoas, elas acham... Você espalha, não tem como. Você espalha, você leva isso adiante. Aí mais crianças, você vai ter, sempre vai ter. E você tá ali já... Que legal, já auxiliei aqui também. Sim, e tenho certeza que um pouquinho que você pode falar ali, né, sobre a sua sobrinha, já ajudou aquela família a acolher melhor aquele bebezinho, sabe? Aí as pessoas ficam naquela ilusão, não, tem que fazer uma formação mega, sabe? Aquela coisa mega fechada que ninguém entende, que eu não tenho acesso. Fala pra mim, quem hoje consegue, enquanto mãe, você consegue estar num curso ali presencial, X horas por dia, tá? Muitas não conseguem. Gente, eu não podia fazer isso, eu morando onde eu morava, longe, né? Nos principais cursos não consegue. E aí, você vai perder uma oportunidade porque você está na arrogância, na idealização de uma vida perfeita. Talvez, quando seus filhos estiverem com 30 anos de idade, aí você consegue fazer isso. Aí só quem passou uma vida. Sim, você está ali pedindo, às vezes, teve uma aula que você gravou, acho que foi até pelo Instagram, que é a questão de... era a parte de mediunidade do mapa. Eu lembro que caiu no dia assim, na hora que apareceu para mim, eu só corri, peguei caderno e caneta. E era assim, não era uma coisa que eu fiquei, vi uma semana antes, não. Eu tava também já querendo isso de... E a parte mediúnica? Parece que é assim, você fica jogando, né, pro universo e aí vem a resposta. Naquela hora eu falei, nossa, a aula tá acontecendo agora. O que eu vou fazer? Eu falei, agora tá, deixa eu pegar aqui, papai e caneta não tá. Mas depois eu posso entrar lá nos módulos, não posso, mas a aula tá acontecendo, caiu aqui na minha frente, deixa eu já anotar isso aqui. Porque senão você fica esperando muito. Isso aí seu que eu admiro demais. Essa é a praticidade do touro, gente. Isso é a praticidade do signo de touro. A gente tem que imitar isso, a gente tem que pegar o melhor lado de cada signo, né? E do touro é essa praticidade. Não, é agora? Por que eu vou ficar adiando? Vamos lá, vamos fazer. Inclusive, essa aula aí, Astrologia e Sinais de Mediunidade no Mapa das Crianças, tá lá a gente colocou na plataforma nova, tá lá no mini curso de Astrologia e Espiritualidade. Tá tudo lá, né? Para depois quem entrar na turma poder assistir. Ele já era lindo, agora ele tá, não tem palavras. Quando eu as novidades, eu falei, gente, como é que pode? Eu falei, esses dois, um negócio já é maravilhoso, eles vêm com mais coisas, assim. Eu falei, olha, mais isso aqui. E vai ter muito mais. Porque tem coisa que eu não posso falar. Primeiro tem que ir fazendo para daí avisar vocês, senão eu começo a antecipar um monte de coisa, mas vai ter uma surpresa. Depois eu vou contar para vocês, mas mais para frente. É algo muito legal que eu tô já... a gente tá sempre assim, né? Paternidade, já falei com meu marido, falei, dentre, né? Agora tem essa parte lá também que vai entrar. Falei, ele falou, não, eu falei, já, falei, vou assistir, depois você assiste também. E é isso, acho que é isso nessa manta, assim, é o todo. Você, né, como mãe, seu filho, mas você, antes disso, você foi uma criança um dia. Você teve uma infância, teve coisas que marcaram. Você tem necessidade como ser humano. Acho que isso que é o mais importante, assim. Então, isso que é muito especial, assim, uma mãe astróloga. Que a gente fica nisso, né, no doar para o filho, se preocupar. E ele traz um olhar, assim, também de se acolhe, que você também é uma pessoa, você também tem necessidades, né? Você também precisa se entender antes de tudo. Perfeito.
Perfeito, que lindo, Amanda. Amanda, eu sei que né, você também tá com o horário seu aí apertado, você já sabe mexer com as coisas, tô ligada. Deixa uma mensagem, assim, que você queira deixar final, assim, algo do seu coração aí, para as outras mães que estão aqui assistindo, que vão assistir a gravação. Olha, eu acho que, assim, assim, muitas vezes vocês, né, vocês, eu também, foi que a Samantha falou que eu falei, não espera, e aí entra no negócio do trilho, né? Você tá auxiliando o seu filho, né? Tudo ali a caminhar, mas assim, não espera algumas coisas na vida estarem bem desenhadas e bem definidas. Para você construir, você tem que ir caminhando. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: anda ou caminha, né? Que o resto vai aparecendo. Então, anda que o caminho ele vai aparecendo, ele vai, né? Vai se desenhando. O medo às vezes fica segurando a gente, né? Não, não vai porque não é a hora, porque não sei o quê. E assim, quando é a hora? Né? Será que tem realmente uma hora certa? E olha, muito assim, para o que você está desejando, porque às vezes você está nesse desespero, nessa coisa de eu quero auxiliar meu filho, não sei como, não sei como, você está procurando em, não no lugar errado, mas coisas que não tem nada a ver com você, que não ressoa e de repente cai na sua frente, assim. Então vai, não tem certo, não tem errado, não tem tempo estipulado, né, para estudar, para aprender. E eu acho que quando você abre o coração, né, você como mãe querendo auxiliar seu filho, o resto é só caminhar, só vai trilhando. Porque eu também um dia, né, eu estive desse outro lado pensando exatamente assim, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu iniciei logo depois uma faculdade, eu falei, que horas que eu vou estudar isso aqui? Só que eu olhei e falei, mas eu não estava pedindo isso? É verdade, você faz faculdade, tem isso também. Verdade. Então é assim, é o equilibrar literalmente das bolinhas. E anda que o caminho ele aparece. Ele vai aparecendo. Sim. Né? Tem uma outra frase que eu vi assim, que eu achei bem bonita, né? Que aí sonhos aqui vocês interpretem desde ter uma maternidade, né? Mais assim, mais consciente, tudo mais. Aí entra no que você tem de sonhos, realmente, né? Pessoais, assim. Deus não coloca um sonho no seu coração que você não possa realizar. Então, preste atenção nisso. Né? Nossa, que lindo. Perfeito. Preste atenção nisso, porque a gente acha que não dá. Se tá ali, faz sentido, tem porquê. Sim. E você é uma mamãe astróloga, você estava aqui comentando de várias coisas que você viu no mapa do seu filho, no seu, do seu marido, da sua sobrinha que nasceu, da cliente, e com a sua vida estando como está, a faculdade, quer dizer, você não entrou no adiamento. Isso é lindo, isso é demais. Então, assim, é te parabenizar, reconhecer o teu esforço, né, a sua dedicação. O astrólogo foi um presente na minha vida, foi ainda é. Então é isso. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada. Agradece seu marido aí também. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito, muito agradecida. Foi um prazer estar aqui conversando e sejam muito bem-vindas, né? Quem estiver entrando, quem for entrar. E, gente, é um presente, literalmente. Não tem outra palavra, assim. É um presente para a vida. Para mim é uma honra imensa, Amanda. Tudo que você contou aqui, eu tô assim, nossa, eu tô transbordando de alegria, de tantas histórias lindas que você trouxe aqui. E vamos em frente, que tem mais, né? Sempre tem mais pra gente se aprofundar. Né? E é isso. Então, um beijo grande para você e para cada um que está nos assistindo, gente. Até mais.